a enxergar, entender, comemorar o verdadeiro significado do Natal, a gente para pensar um pouco sobre os personagens da peça. A personagem da doutora Helena, que foi apresentada para vocês. A personagem da doutora Helena é uma pessoa que estava distraída, que não enxergou Jesus como deveria. E como ela estava distraída? Ela estava distraída com a própria dor. Após perder o filho e o marido, a doutora Helena, que antes era serva do Senhor, ela escolheu culpar a Deus em vez de buscar conforto nele. Isso porque ela achou que é mais fácil. Pra gente é mais fácil encontrar alguém para culpar e descontar a nossa raiva dessa pessoa, em vez de lidar com a situação da forma que deveríamos. E a doutora Helena encontrou essa pessoa para descontar a raiva, que foi Jesus. Ela descontou a raiva dela em Jesus. E porque ela não entendia, ela não entendeu por que ela estava passando. A doutora Helena ela tinha aquela imaginação de que, poxa, se eu sou filha de Deus, se eu sou serva de Deus, por que eu ainda passo por aflição? Por que eu ainda passo por um sofrimento? Deus deveria me livrar dessas coisas. Mas tem uma coisa que Jesus disse, foi que nesse mundo nós passaríamos por aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Ele já tinha vencido esse mundo. E com Ele ao lado dele, assim que venceremos esse mundo também. Mas enquanto estivermos aqui, nós passaremos por aflições. E isso não quer dizer que Deus não está conosco, mas foi isso que a doutora Helena entendeu. Foi isso que ela ouviu, foi a verdade que ela escolheu acreditar. E dessa forma, ela ficou tão distraída, a doutora Helena, ela guardou para ela a sua dor, a sua ferida, e ela cultivou isso ao longo dos anos. Isso fez com que ela se tornasse uma pessoa amarga. Isso fez com que ela perdesse a própria essência dela. E ela ficou distraída demais com a sua dor. A dor dela cegou ela, ao ponto de que ela disse que Jesus havia abandonado. Só que Jesus nunca a abandonou. Deus nunca nos abandona, porque grande é a fidelidade dele conosco. E ele mostrou isso para ela. Jesus sempre esteve com ela e mostrou isso. Por exemplo, quando ela perde o marido e o filho, ela não fica só, porque Deus dá a ela o Otto, um sobrinho dela que passou pela mesma coisa, e assim ela não ficou só. Fora isso, também ela foi direcionada para uma vila onde as pessoas amavam ela, amam ela, acolheram ela muito bem, gostam dela e fazem de tudo para ver ela bem. Isso é nos pequenos detalhes que Jesus estava agindo na vida dela, se mostrando estar com ela. Só que ela estava distraída demais para conseguir enxergar isso, para conseguir ver. E nós somos assim. Às vezes a gente está distraído demais com coisas que são do mundo e a gente perde o foco em Jesus e a gente não vê coisas simples, mostrando que Jesus sempre mostrando que está presente conosco, e coisas simples que Ele faz na nossa vida a gente não enxerga por estar muito distraído. E bom, é isso. Bom, já que a gente está falando da doutora Helena, vamos falar da vila. A vila, como a Milena disse, que acolheu ela, que cuidou dela. Só que a vila, lá naquele lugar, todos sabiam da verdade, todos sabiam o que Cristo tinha feito por eles. Mas eles decidiram se calar. Se calar porque veio uma mulher de fora e disse que não era certo comemorar o Natal, não era certo adorar a Cristo. E eles decidiram ficar em silêncio. Decidiram se calar, decidiram negar a fé deles, decidiram seguir outro caminho. E aí a gente olha e fala, meu Deus, que vila é essa que nega a Cristo? Por que eles negaram a Cristo? Por que eles fizeram isso? E aí a gente aponta o dedo para eles e fala, meu Deus, que tipo de crente faria isso? Que tipo de conhecedor da